Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg. E aí, gente, todo mundo preparado aí para mais uma aula de biologia? Pessoal, vamos iniciar hoje, né, um novo assunto, ok? É a primeira parte, ok? Então, nessa primeira parte, a gente vai estudar a classificação biológica, tá, dos seres vivos. E na segunda parte, a gente vai ver a evolução dos seres vivos, tá bom? Então vamos lá, gente, acompanha aí com o professor. Lembrando, né, para não ficar em dúvidas, nós não temos livro didático, né? O nosso assunto de biologia é o professor que traz para vocês dentro, né, do planejamento que o professor fez para o ano, tá bom? Então acompanha aí, anotem direitinho, sempre deem uma pausazinha para poder anotar aí as principais observações, né, que vocês acharem necessário anotar, ok? Porque são assuntos que vão ser cobrados nas nossas avaliações, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos dar sequência, vamos continuar, vamos ver a primeira parte da classificação biológica dos seres vivos. Então vamos lá, vamos começar. Bom, gente, classificação dos seres vivos, né? Então, a sistemática é a ciência dedicada a inventariar e descrever, né, a biodiversidade. Nós já vimos tudo sobre biodiversidade, não foi? Nos vídeos anteriores. E compreender, né, as relações filogenéticas entre os organismos, tá bom? Eu vou trazer para vocês, no decorrer de nossa aula, tá, melhor conteúdo a respeito, tá, das relações filogenéticas, tá bom? E vou trazer exemplos para que vocês possam entender bem, ok? Então isso aí também, gente, inclui a taxonomia, que é a ciência da descoberta, né? Descrição e classificação das espécies e grupo de espécies com suas normas e princípios, ok? E também a filogenia, né? Que são as relações evolutivas entre os organismos, tá? Então, em geral, disse que compreende a classificação dos diversos organismos vivos, ok? E aqui em biologia, né, a gente vai ver tudo isso aí. Em sistemáticas, tá? Em sistematas, que são os cientistas que classificam as espécies, né, em outros taxons, a fim de definir o modo como eles se relacionam evolutivamente, tá certo? Como é que eles vão evoluir, ok? Então, pessoal, o que eu gostaria que vocês entendessem é que o objetivo, né, da classificação dos seres vivos, chamada taxonomia, foi inicialmente o de organizar, ok, plantas e animais conhecidos em categorias que pudessem aí ser referidas, tá bom? Aí, posteriormente, ok, a classificação passou a respeitar as relações evolutivas entre os organismos, tá bom? Entre eles mesmos, entre organismos. Organização mais natural do que a baseada apenas em características externas, ok? Aí o que é que aconteceu? Para isso, eles passaram a utilizar também características ecológicas, fisiológicas e todas as outras que estivessem disponíveis para os táxons em questão, tá? É esse conjunto de investigações a respeito dos táxons, né, que se dá o nome de sistemática, ok? Nos últimos anos têm sido tentadas classificações baseadas na semelhança entre genomas, tá certo? Que são genomas, né? Para quem não lembra aí, que a gente viu aí no sétimo ano, tá? A gente falou aí que é toda a informação hereditária, tá certo? Com grandes avanços em algumas áreas, especialmente quando se juntam a essas informações aquelas oriundas dos outros campos da biologia, ou seja, tentando chegar à mais perfeição, tá? Para poder realmente se trabalhar aí com a taxonomia, tá? Seguindo, gente, vamos ver aí
A classificação dos seres vivos, né, é a parte da sistemática, ciência que estuda as relações entre organismos e que inclui a coleta, a preservação e o estudo de espécimes, tá? E análise dos dados vindos de várias áreas da pesquisa biológica, como a gente falou, tá certo? Então, o primeiro sistema de classificação, né, foi o de Aristóteles, tá certo? No século IV a.C., ok? Que ordenou os animais pelo tipo de reprodução e por terem ou não sangue vermelho, ok? O seu discípulo, conhecido, né, como Teofrasto, classificou as plantas, né, por seu uso e forma de cultivo, tá certo? Então é uma coisa bem antiga, bem rudimentar. Aí vem lá, ó, que nos séculos 17, no século 18, aí os botânicos, né, os zoólogos, eles começaram o quê? A delinear o atual sistema de categoria, ainda baseado em características anatômicas superficiais. No entanto, né, com a ancestralidade comum, né, que pode ser a causa de tais semelhanças, esse sistema ele demonstrou que aproximar-se, né, da natureza, né, deu uma melhorada. Então a gente passou a compreender melhor, né, e continua, para você ter ideia, continua sendo ainda a base da classificação atual, né? Aí a gente vai entrar falando de Linneu, que fez o primeiro trabalho extenso de categorização. Foi em Desculpa aí, gente. Foi em 1758, né? Criando a hierarquia atual. A gente vai falar um pouquinho mais, né, de Linneu daqui a pouquinho, para vocês conhecerem aí. Aí veio Darwin, né? Aí a partir de Darwin, né, com a sua teoria da evolução, né, passou a ser considerada como um paradigma central da biologia. E a gente vai ver aí muita coisa sobre Charles Darwin, tá certo? No próximo assunto, na parte 2, quando a gente falar da evolução dos seres vivos, né? E com isso, gente, evidências da paleontologia sobre formas ancestrais, né, e da embriologia sobre semelhança, né, nos primeiros estágios de vida. Aí veio aí no século XX, né, um melhor estudo sobre genética, né, e fisiologia, que tornaram-se importantes na classificação, como o uso recente, né, da genética molecular na comparação de quê? Dos códigos genéticos, tá certo? Então, programas de computadores, né, específicos são usados na análise matemática dos dados. Então, está se chegando cada vez mais a uma perfeição taxonômica, tá? Então, olha só. Como eu falei para vocês, vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente fala do Linneu, tá bom? Desculpe aí a tosse, mas não tenho como cortar. A aula, quando começa a ser gravada, eu não tenho como cortar. Então, o professor, de vez em quando, né, a garganta começa a dar aquela falhadazinha, que o professor tem gravado aí diversas aulas para o colégio, não só do 9º ano, como outras turmas. Aí, de vez em quando, a garganta, né, fica lá. Mas vamos lá. Vamos falar que em fevereiro de 2005, vamos falar do Edward Osborne Wilson, né, professor aposentado da Universidade de Harvard, onde cunhou o termo biodiversidade e participou, né, da fundação da sociobiologia, né, ao defender um projeto genoma, né, da biodiversidade da Terra. Propôs aí a criação de uma base de dados digital com fotos detalhadas de todas as espécies vivas, né, e a finalização do projeto, ou seja, a árvore da vida. Vou trazer para vocês aí, para vocês conhecerem aí um pouquinho desse projeto do Wilson, ok? Então, continuando, Wilson vê a necessidade da sistemática descritiva para preservar a biodiversidade. Então, do ponto de vista econômico, defendem Wilson e também o Peter Haven, tá? E o Dan Brooks, a sistemática pode trazer conhecimentos úteis na biotecnologia, ok? E na concentração
né, na contenção, aliás, na contenção de doenças emergentes, ou seja, prever mais lá na frente o que se pode ter, né, de agentes patógenos, ok, que vai trazer doenças para a humanidade, e ali ele já consegue, né, cortar o mal pela raiz. Então, olha como é importante, né? É muito importante. Então, mais da metade das espécies do planeta é parasita, não é verdade? E a maioria delas ainda é desconhecida. Então, quem quiser fazer um bom doutorado, olha a oportunidade aí. Se junta aí com o Wilson, ok? E com o Peter Haven e com o Dan Brooks para poder fazerem aí pesquisas. Isso é muito importante para a humanidade, porque muitos desses parasitas realmente são transmissores de doenças, ok? Então, de acordo com uma classificação vigente, as espécies descritas são agrupadas em gêneros, ok? Então, os gêneros são reunidos, tá certo? Então, se tiverem algumas características em comum, aí o que é que vai acontecer? Vai formar uma família, ok? Famílias, por sua vez, são agrupadas em uma ordem. Olha só, gênero, família e ordem. Então, as ordens são reunidas em uma classe. Aí eu passo a ter gênero, família, ordem e classe. Aí vem classes de seres vivos são reunidas em filos, ok? Aí eu tenho, vem gêneros, não é? Vem família, vem ordem, vem classe, vem filo e por fim os reinos, tá certo? Que os filos, finalmente, né, componentes de algum dos 5 reinos. Quais são esses reinos? Se cair na prova alguma pergunta e que para vocês possam conhecer. Mas eu vou deixar para vocês aqui detalhadamente, tá certo? Sobre esses reinos quando a gente montar essa árvore, como a gente falou aí, ó. Os reinos são Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, não é isso? Então, procurem memorizar, ok, gente? E todos eles, com certeza, em séries anteriores, vocês já viram, ok? Então, sempre procurem memorizar para não esquecer, tá bom? Porque para falar de todos os animais, a gente fala aí dos reinos que eles estão, né, agregados, tá? Dando sequência, gente, vamos ver aí, como eu falei para vocês, no final, tá certo? A gente trouxe para vocês aí, tá? Toda essa cadeia, ok? E no final, vocês estão vendo aí alguns animais, e aí com os seus nomes científicos, tá bom? Isso é só para constar, não precisa nem fazer tanto comentário, tá bom? Até porque alguns exercícios a gente vai poder ver e vai poder trazer melhor para vocês, tá bom? Dando sequência, a gente vai ver aí, ó, a nomenclatura científica. É importante vocês memorizarem para que vocês não esqueçam. Por quê? Porque vocês poderão escrever, né, nomes científicos e poderão errar como a maneira que se escreve os nomes científicos. Então, prestem aí atenção como foi feita todo esse estudo a respeito da nomenclatura científica, tá bom? Então, ó, nomenclatura é a atribuição de nomes, ou seja, o nome científico, a organismos e as categorias nas quais são classificados, tá bom? O nome científico é aceito em todas as línguas e cada nome aplica-se apenas a uma espécie, ok? Olha só, há 2 organizações internacionais que determinam as regras de nomenclatura, né? Uma para zoologia e a outra para botânica. Segundo as regras, o primeiro nome publicado, né, que foi aí a partir do trabalho de Linneu, é o correto, a menos que a espécie seja classificada, por exemplo, em outro gênero. Aí a reclassificação tem ocorrido com certa frequência recentemente, né, a partir do século XX, ok? Então, olha só, o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica preconiza que, neste caso, mantém-se a referência, tá certo,
a quem primeiro descreveu a espécie, ou seja, a quem descobriu a espécie, ok? Com o ano da decisão, entre parênteses, ok? E não inclui o nome de quem reclassificou, tá bom? Não inclui. Esta norma internacional, pessoal, decorre, entre outras coisas, do fato de ser ainda nova, né, a abordagem genética da taxonomia, tá certo? Essa reclassificação. Então, sujeita à revisão devido a justamente às novas pesquisas científicas, ok? Ou simplesmente a definição de novos parâmetros para a delimitação, ok, de um táxon, ok? Que podem ser morfológico, ecológico ou comportamentais, tá? E por aí vai, tá bom? Bem, descendo aqui, vamos ver aí, ó. O sistema atual identifica cada espécie por dois nomes em latim, ok? Então, todo ele é em latim. O primeiro, em maiúscula, é o gênero, ok? É o gênero. Preste bem atenção, tá? Então, o primeiro é em maiúsculo, que representa o gênero. O segundo, em minúsculo, tá? É o que? O epíteto, certo? Específico. Então, vamos ver aí. Os dois nomes juntos formam o nome da espécie, tá? Eu vou falar do epíteto para vocês entenderem daqui a pouco. Tem até aí embaixo, tá certo? Tem até aí embaixo. Então, vamos ver aí, ó. Os nomes científicos podem vir do nome do cientista que descreveu a espécie, né? De um nome popular desta, ele pode escolher, né? De uma característica que apresente, ok? Do lugar onde ocorre e de outras maneiras. Vai depender aí do seu descobridor, tá? Por convenção internacional, para que se fique bem amarrado entre todos esses pesquisadores, tá certo? Então, ó, o nome do gênero e da espécie é expresso em itálico, ok? Grifado ou em negrito, tá bom? O dos outros táxons, não. Então, olha só, subespécies tem um nome composto por três palavras, as subespécies, ok? Então, vamos ver aí, ó, o Canis familiaris, certo? Canis lupus, Felis catus, ok? Então, eu trouxe para vocês aí, ó. Quando a gente fala familiares, né, a gente fala aí do cão que é criado, né, em residência, né, que é o animal doméstico. Quando a gente fala do lupus, aí já é do animal, né? Aí eu estou falando do epíteto, tá ok? Aí o lupus a gente fala, né, de animais, né, criados soltos na natureza, que é o caso dos lobos, são animais selvagens. E quando a gente fala do catus, tá certo? A gente fala também de animais domésticos, os gatinhos, não é verdade? Então tá aí trazendo para que vocês possam entender aí como é o sistema que identifica a espécie, tá bom? Dando sequência, trouxe mais exemplos para vocês. A nomenclatura popular. Tem também a nomenclatura popular, tá certo? Olha só, a nomeação dos seres vivos, né, que compõem a biodiversidade, constitui uma etapa do trabalho, né, de classificação. Muitos seres são batizados pela população com nomes denominados populares ou vulgares, né, pela comunidade científica. Tá? Então, esses nomes podem designar, né, um conjunto muito amplo de organismos, incluindo algumas vezes até o quê? Grupos não aparentados. Tá? O mesmo nome popular pode ser atribuído a diferentes espécies. Vamos ver o exemplo aí. Olha só. O que é que nós temos aí? O abacaxi, ananas, ok? Ananas, tá bom? Gênero ananas, né? Comosus e ananasoides, ok?
ananaçoides, tá? Ou ananaçoides, como não tem acento, né? Ananaçoides, tá bom? Então fica bem explicado aí, porque é em latim, ok? Atrapalha um pouco, às vezes a língua trava, porque realmente são nomes em latim e a gente não tem o hábito, né, de estar falando palavras em latim, embora que a nossa língua, né, a língua portuguesa, ela é oriunda do latim, né? Para quem não sabe. Então, quem sabe bem latim, conhece bem a origem da palavra portuguesa. Continuation. Eita, já vai agora em inglês. Continuando, pessoal, estamos aí das ananas, né? Então vamos continuar e vamos ver aí o Eremita brasiliensis, que aí é o tatuí. Quem não já viu na praia, né? Ele vem trazido pela onda e aí a gente coloca a mão antes dele se enterrar, porque ele faz aquele buraquinho, né? Então, estas duas, falando ainda, esqueci lá, falando ainda do abacaxi, essas duas espécies do gênero Anana são chamadas pelo mesmo nome popular, abacaxi, ok? Bom, vamos ver aí agora o crustáceo, como eu falei, o Eremita brasiliensis, que no Rio de Janeiro é denominado tatuí, mas não é só no Rio não, aqui também, tá? E nos estados de São Paulo e Pará é chamado de tatuíra, ok? Então tá aí, né? Pensa no bichinho que a gente sempre, né, quando é adolescente, a gente gosta de ir na praia e brincar, né? Eu, pelo menos, já tive esse prazer de pegar aí os pobres dos tatuís para brincar, mas terminava soltando os bichinhos, né? Aí o crustáceo, bem pequenininho. Bom, outra coisa aí, a pantera onça, né? A pantera onça. Tá aí, ó. Em contrapartida, animais de uma mesma espécie podem receber vários nomes, como ocorre com a onça pintada, cujo o nome científico é Pantera onca. Onca, né? Pantera onca. Eu disse onça, é Pantera onca, ok? Fica aí. Então, conhecida como onça pintada, né? Que é o nome popular. Tá aí, ó. Um exemplo belíssimo de felino, ok? Bom, outros nomes populares. Vamos ver aí o canguçu, onça canguçu, né? Jaguar canguçu, né? Canguço, né? É onça canguço e jaguar canguço, né? Canguçu que não tem acento. Olha como atrapalha, né? A pronúncia das palavras. Então, canguço, onça canguço, jaguar canguço, ok? Um outro exemplo é a planta Maniote esculenta, certo? Cuja raiz é muito apreciada como alimento, né? Dependendo da região do Brasil, é conhecido como vários nomes. A famosa macaxeira, aipim ou mandioca. Ok, gente? Vamos continuando, considerando os exemplos, né? Vamos ver aí, considerando os exemplos apresentados, podemos perceber que a nomenclatura popular varia bastante, mesmo num país como o Brasil, ok? Em que a população fala um mesmo idioma, né? Executando-se os idiomas indígenas, né? Que são palavras aí indígenas. Então, imagine se considerarmos aí o mundo todo, né? Aí é que o bicho pega, com tantos, né, com tantos idiomas e dialetos diferentes, né, a grande quantidade de nomes, né, de um mesmo ser vivo, né, que pode receber, né, porque realmente o Brasil e outros países aí cada região adota aí um nome diferente. Então vocês podem se surpreender quando chegar aí fazer aí um passeio, uma viagem, né, e for comer aí a nossa macaxeira e vir com o nome aí estrambólico e sendo macaxeira, né? Desse modo, podemos entender a necessidade de quê? De existir uma nomenclatura padrão. Porque aí, se você realmente é um estudioso da área e conhece a espécie, né? Aí, o que é que acontece? Quando você vem com a nomenclatura padrão, tá? Adotada internacionalmente, então vai facilitar o quê? A comunicação, né? Com diversos profissionais, como médicos, os zoólogos, os botânicos e todos aqueles que estudam os seres vivos. Então, quando ele é conhecedor, quando você fala o nome científico, matou a charada.
Então você pode trazer aí o aipim, a macaxeira ou a mandioca, tá? Desde que você fala no maniote esculenta, eles já sabem o que é. Não é verdade? Tá explicado aí, gente, a necessidade aí de conhecer a nomenclatura para que vocês aí não cometam erros ao identificar, tá, com o nome científico, tá bom? Aí, vamos aqui, os reinos dos seres vivos e as relações filogenéticas, como eu falei para vocês, tá bom? Então, vou dar uma subidinha aqui na imagem para que a gente possa dizer para vocês aí, como eu falei, tá? A árvore que eu prometi para vocês, né? Então, vamos ver os ancestrais comuns, ok? Aí vamos ver o animalia, né? Aí temos os vertebrados, artrópodes, moluscos, equinoderma, vermes, quinidário, anelídeos e porífera. Aí vem um plantae, que aí a gente tem o gimnosperma e os angiospermas. Aí temos as briófitas e os pterodófitas. E vem também as algas, ok? Aí trazemos também o fungi, com os líquens, cogumelos, mofos, leveduras. Temos também aí, ó, as algas unicelulares e temos também os protozoários, que aí já é o protista, não é verdade? Monera a gente tem as cianobactérias e as bactérias, ok? Tá bem explicado aí, gente? Deu para entender bem como estão classificados aí essas relações filogenéticas, tá bom? Dando sequência, a gente vai falar aí do Linneu, né, que é o nome latinizado do naturalista que desenvolveu aí a nomenclatura científica. Olha aí o senhor responsável por isso, tá certo? Complementando, Linneu era o quê? Criacionista, ou seja, ele acreditava que o número de espécies era fixo e imutável, ok? Tendo sido definidas por Deus. Por isso que ele era chamado criacionista, ok? Criacionista, desculpa aí, criacionista, ok? No momento da criação. Ele acreditou que quando Deus criou aí as espécies, tá certo? Há um número de espécies fixo e imutável, ou seja, as espécies não evoluíam. Tá? Ou seja, é uma teoria errada do Linneu, tá certo? Mas como é um criacionista, tá bom? Então, ele criou essa nomenclatura baseada no que ele realmente acreditava, tá bom? Então tá aí a figura do Linneu, vai lá, Linneu, fica com Deus. Quando vê as relações filogenéticas, ok? Bom, vamos falar um pouco, né, que a gente vai se aprofundar um pouco mais na parte 2, mas vamos falar aí do Charles Darwin, o inglês. Charles Darwin era naturalista, né, que contribuiu com o desenvolvimento da classificação dos seres vivos através de sua teoria evolutiva, né, e da noção de ancestral comum que originou as espécies atuais, derrubando o criacionista Linneu, não é verdade? A forma de classificar os organismos se modificou muito nas últimas décadas devido ao desenvolvimento de áreas como a genética e a biologia molecular, como a gente já havia falado, ok? As relações de parentescos são definidas, né, não somente pelas características externas, mas também por semelhanças genéticas, né, com as características hereditárias, né? Aí vem a bioquímica, tá bom? Atualmente, alguns cientistas têm utilizado, né, a cladística para determinar as relações filogenéticas entre as espécies. Desse modo, é investigada a história evolutiva, né, antes, para poder depois classificar. Então, tem que estudar como foi a evolução, tá? Então, vem também os cladogramas, né, que são semelhantes às árvores filogenéticas, como a gente viu anterior, né, que apresentam as relações de parentesco. Eles acham importante. E realmente é, porque você passa a entender a evolução, ok? Grupos de espécies que descendem de ancestral comum, né, único, são chamados de quê? Monofiléticas, ok? E grupos que possuem diferentes ancestrais na sua origem são chamados de
polifiléticos, tá bom? Então, para vocês entenderem. Então, mono, tá? Então, é um grupo de espécie ancestral comum e único, ok? Então, chamados monofiléticas. E quando se tem, quando possuem diferentes ancestrais, a gente sabe que essa origem a gente denomina polifiléticos. Ficou claro aí, gente? Então, continuando, a gente traz a sistemática, tá? Vamos entender a sistemática. A sistemática, né, é uma área da biologia que eu acho que pouca gente já ouviu falar, que estuda a biodiversidade através de um sistema sintético de classificação chamado, né, taxonomia. Ele utiliza o quê? Hierarquias para agrupar os organismos, tá? Formando grupos e subgrupos, tá bom? Dessa forma, por exemplo, dentro do grupo das plantas, há o subgrupo das plantas, né, com frutos e outros, né, de plantas sem frutos. E os objetivos da sistemática, quais são esses objetivos? Vamos ver aí, para que a gente possa entender. Primeiro, conhecer melhor os seres vivos, né, para tal são agrupados em categorias taxonômicas ou táxons, ok? Já foram identificadas mais de 1,5 milhão de espécies e acredita-se que ainda hoje há muitas desconhecidas. Então, como eu falei, quem for pesquisador e quiser fazer doutorado, olha a oportunidade aí, né? Bom, usar a taxonomia para identificar, descrever, nomear e categorizar, tá certo, as espécies. Identificar os processos, né, determinantes da biodiversidade ou diversidade biológica. Por fim, investigar as relações de parentesco evolutivo entre as espécies atuais e seus antepassados, usando conhecimento de outras áreas da biologia, como, olha como é importante, né? Os geneticistas, né? A genética e a biologia molecular, ok? Dando sequência, a gente faz para você aí exercícios e no final do exercício eu tenho aqui um comentário para fazer com vocês, tá bom? Primeiro eu vou deixar vocês enviarem exercícios, depois eu trago a resposta e explico o porquê da resposta, porque esses exercícios vão ser comentados, tá bom? E antes de iniciar a parte 2, eu vou entrar com um exercício para vocês fazerem sozinhos e depois eu dou o gabarito para ver quem foi que acertou mais questões, tá bom? Então vamos ver a questão, gente. Deixa eu deixar aqui. Dei uma pausa depois que eu leio aqui para que vocês possam copiar no caderno, tá bom? Não adianta deixar só aqui na videoaula, não. Vocês têm que colocar no caderno, esse é assunto dado. Inclusive, como tudo que eu falei anteriormente. Então, vocês têm que usar esse recurso de dar a pausa e colocarem as anotações de vocês, o resumo que vocês acharem, né, necessário para o estudo de vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, que atualmente costumamos classificar os seres vivos, né, em 7 categorias taxonômicas principais. Então você vai marcar aí, ó, na alternativa A, B, C, D ou E, aquelas que ainda corretamente essas categorias na ordem da categoria de maior abrangência para a mais restrita, tá bom? Aí você tem A, B, C, D ou E, né? A vem reino, classe, filo, ordem, gênero, família e espécie. Aí depois já muda reino, filo, ordem, classe, família, gênero e espécie. E eu falei tantas vezes para vocês já tentarem memorizar, né? Reino, filo, classe, família, ordem, gênero e espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E reino, filo, classe, ordem, família, espécie e gênero. Né? Bom, vamos lá. Segunda questão para vocês. A ordem carnívora inclui espécies tais como cães e ursos, né? Para pertencer à mesma ordem, essas espécies também devem pertencer ao quê? À mesma família, ao mesmo gênero, à mesma espécie ou à mesma classe. Pensem direitinho antes de marcar, tá bom? Daqui a pouco eu dou a resposta para vocês. Vem aí, gente. Terceira questão. Um grupo formado por diferentes ordens com características semelhantes, olha só, é chamado de quê? A, B, C, D ou E. Reino, filo, classe,
família ou gênero? Analisada aí e respondam aí a alternativa. Copiem, daqui a pouquinho a resposta. Essa aqui, ela é bem interessante, olha só. No ano de 1500, os portugueses aí, ó, né, já se referiam ao Brasil como a terra dos papagaios, incluindo nessa designação os papagaios, as araras e os periquitos. Estas aves pertencem a uma família da ordem dos... Eita, que vem cada nomezinho pra gente, né, gente? A ordem dos Psittaciformes, não é? Dentre elas, pode-se citar, vamos ver aqui, vamos ver essa tabela aí, gente. Aí as araras vermelha, araracanga, arara canindé, né? Aí vem com seus nomes científicos, ok? Aí vem os papagaios, né? O papagaio verdadeiro, o papagaio de bica roxa e o chauá, não é? Os periquitos, o periquito de cara azul, de cabeça azul, o periquito rei e o periquito da quinga, certo? Então observe bem aí todos eles, né? Observaram? Então vem aí a pergunta para vocês. Ó. 3 espécies, 3 gêneros, né? O grupo de aves relacionados compreende. Vamos ver. Sabemos que são 3 espécies e 3 gêneros. Então, ó, nós temos aí 9 espécies e 3 gêneros. Nós temos 3 espécies de uma única família. Será que todos são de uma única família? 9 espécies do mesmo gênero. Será? Ou 3 espécies de única ordem. Pensem direitinho, certo? Para poder dar a resposta. Ok? E a quinta e última, antes da gente dar a resposta, ok? Quem quiser estudar fauna, insetos, tá? Vai se tornar um entomólogo, tá certo? Então, olha só, vocês fizeram uma pesquisa sobre Mata Atlântica, tá certo? Então, vê o que acontece aí. Um entomólogo, né, estudando a fauna de insetos da Mata Atlântica, encontrou uma espécie cujos caracteres, né, não se encaixavam naqueles característicos dos gêneros ou família. Já está até uma dica para responder aí a questão anterior, tá certo? Então, isso levará o cientista a criar o quê? Ó, ele vai ter a sorte de uma nova família com um novo gênero? Somente uma nova espécie? Já pensou? Um novo gênero com uma nova espécie? Uma subespécie? Será uma subespécie? Pensa bem. Uma nova ordem com uma nova família? O que é que vocês marcariam aí, né, a respeito aí desse assunto? Tá? Então, vou passar para dar uma complementação num assunto que nós tínhamos e já eu trago as respostas para vocês, tá bom? Então, acompanhe comigo, gente. Acompanhe. Eu pedi a vocês, né, que anotassem, e eu costumo fazer um fechamento para melhor estudo, para que vocês entendam. Então, aqui a gente fecha tudo, tá certo? Para vocês. Por quê? Eu tenho aqui os 5 rios, como eu falei para vocês, o Nero, o Protista, o Unge, o Praia e o Animalia, certo? Então, eu trago para vocês as características, ok, de todos eles, e faço um fechamento para que vocês possam realmente aprender e vou além. Vocês que farão, né, o Enem, farão vestibular, é muito importante vocês guardarem bem esse quadro que eu estou deixando para vocês, tá? Porque olha só, quando a gente fala do Monera, as características, seja carionte, autrófilo, unicelulares, então nós temos as características. Aí os exemplos, eu já vou falar as bactérias e anobactérias. Quando a gente fala, né, do reino do protista, então a gente fala as características, ele é uni ou pluri, a diferença, né? Enquanto um lá é só um, né? O protista ele pode ser uni, pluri. Vamos ver exemplo, né? Auto ou heterotróficos. Então é preciso a gente conhecer um, dois. Ele produz o seu próprio alimento e eu tenho um. Então as algas e os protozoários, ok? Então os protozoários são unicelulares, tá bom? Fungi,
a gente também pode ser heterotróficos por absorção, tá? Depende de que vocês sabem, né? Para realizar fotossíntese, porque a gente tem aparelho celular, né? Posição de quina, aí a gente vai aí os fungos, ok? Os fungos. Aí eu tenho também o replantais, características são pluricelulares, são autotróficos, produzem propriamente, e são eucariotas, são as plantas, tá bom? E tem os animais que aí tem, são eucariotos heterotróficos, ok? E pluricelulares, tá bom? Então, nós temos anfíbios, aves, peixes, répteis e mamíferos, ok? Tá bem dado aí para gente. Então, procurem guardar com muito carinho, tá? O que o pessoal está fazendo com vocês. Isso é um fechamento, vai deixar vocês aí, ó, finindo. Se vocês passarem a cumprir tudo aqui, vocês estarão aí em caso de alternativa aí do vestibular, vocês matarem aí a questão, tá bom? Quando vamos ver aqui outro para vocês aqui, ó, muito bom, muito bom, ainda a respeito de todos eles, ok? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu não vou ler tudo, ok, gente? Porque vocês vão poder dar uma e colocar no caderno. Só vou explicar uns, tá? Por exemplo, vamos falar do Maera, tá? Tipo de célula, procaríotico, tem parede celular presente na maioria. Como é a organização celular? São unicelulares, solitários ou formando colônias, certo? Aí vem tipo de nutrição, autótimo, como eu falei, precisa da fotossíntese ou da quiossíntese, certo? Precisa. Heterotrofismo, por absorção, né? Interação dos ecossistemas, produtores e microconsumidores. Vamos dar os exemplos aí. As bactérias, tá bom? Esse quadro aqui, tá? Eu creio em ciências nas anteriores, vocês vão visto muito, né, sobre tudo que está aqui, mas que vocês vão repetir, né, para o ensino médio. E você já tendo essa base aqui, ó, guarda isso como a ordem, essa base aqui, tá? Vocês vão se bem, né? É preciso estudar. Não adianta só ler e não procurar aprender, né? É preciso entender cada uma e vocês possam discutir, né, em questões e saber a diferença de cada um dos reinos. Tá bom, gente? Ok? Continuando, na próxima aula nós vamos ver a evolução dos seres vivos, tá? Mas como eu havia prometido, vamos responder as nossas 5 questões para a gente terminar a nossa videoaula de hoje. Tá? Acompanhe com o professor. Bom, gente, a primeira fala da questão, né, da hierarquia taxonômica, né, para entender, né, a sequência correta. Tá? O professor falou várias vezes, ok? Então seria a alternativa D, ok? Porque é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, ok? Então, marque aí onde está o alternativa. Mas eu tenho certeza que já está marcado aí, com certeza. Né? Vi lá anteriormente, o professor comentou várias vezes, e aí com certeza se lembrou aí, tá certo? A hierarquia dessas categorias taxonômicas, tá bom? Vamos aí, pessoal, para a segunda questão, ok? Bom, gente, a segunda questão, né, fala aí da questão também carnívora, né, que inclui tais como riúços, aí pertence à mesma ordem, espécies também que pertencem ao quê? Tá certo? Bom, a alternativa certa aí vai ser a alternativa B. Por que a alternativa D de uma classe? Então, por pertencer, né, a mesma ordem, as espécies
elas devem apresentar também o quê? O mesmo reino, fio, né, e classe, ok? Reino, fio, classe. Então, a alternativa seria, ok, D. Vamos colocar o cursor, marquem aqui, a alternativa D. Ok, gente? Dando sequência. Bom, tá aí a terceira questão, né? Um grupo formado por diferentes ordens, né, com características semelhantes, né, é chamado de, gente, seria de classe, não é verdade? Porque uma classe, gente, pode ser definida, né, com a categoria taxonômica formada por um conjunto de quê? Um conjunto de ordens semelhantes, ok? Isso que a alternativa C seria a resposta. Bom, pessoal, para marcar, né, a alternativa certa, refere essa belinha, que tem aqui as araras, os papos, os periquitos, ok? Qual seria a alternativa, gente? Qual seria? Que a gente, né? Ó, lembre-se que essas aves pertencem à mesma família da ordem, ok? Psittaciformes, tá bom? Psittaciformes. Então, entre elas, então, se ela está na mesma ordem, então, dentre elas, a gente pode citar aqui, ó, todas elas aqui. Mas, ó, qual seria a alternativa? Passar para a página para a gente estudar, ok? Então, gente, eu teria aqui, ó, 9 espécies, né, e 3 gêneros. Então, seria a alternativa B, tá certo? Ó, por que a alternativa B? Vamos falar da tabela, né? A gente vai observar realmente 9 espécies, tá bom? Que são a ara, né? A ara macão e a ara arauana. Aruana. Não sei, né? Ó, vamos repetir. Ara Chloropithecus, aramacão e araruana. Araruana, ok? Amazona, ok? Aí vem mais Amazona aestiva, Amazona brasiliensis, a zona rodocorita, não tem como cortar. Né? Falar, vamos falar para vocês, latim e a gente. Para ler, a gente realmente tem que às vezes, se atalhar um pouco normal. Depois que a gente sabe, então, Amazona rodocorita, ok? Aratinga, Cauticaudidata, ó, Aratinga, Acuta, vamos repetir, é complicado. Aratinga, Caudata, Aticaudata, aí vem Aratinga áurea, essa é mais fácil, e a última aí, Aratinga cactorum, certo? Já em relação aos gêneros, tá certo? São 3 descritos, 3. Então, nós vimos aí as 9 espécies. Eu falei 9 espécies diferentes. Por isso que eu falo o nome científico de cada uma. Okay? Agora, as espécies, aí quando a gente fala dos gêneros, né? A gente fala 3 gêneros. Quais são? Ara, Amazônia e Arapiga. Aí, ó, é mais fácil até de falar. Se trata aí, né, dos gêneros. Agora, quando vem danado do cientista, né, que é a segunda palavra, aí essa pega, ok? Tá nomezinho, não é do nosso dia, então a gente não vai se prender muito com esses nomes científicos, ok? Basta a gente saber, né, por que pertence àquela espécie e por que pertence ele gênero, ok? E a última, quinta, né, do entomólogo, tá certo? Que estuda os insetos aí da fauna. E a alternativa, ele descobriu que, gente, um novo gênero, ou seja, além do gênero, uma nova espécie. Parabéns para ele, ele vai poder dar um nome
olha só, a espécie ele descobriu que coisa boa, né? Então, olha só, como não existe uma família, um gênero, né, que corresponda às características do animal estudado, né, do animal que ele está certo, o que vai acontecer? Deve-se criar um novo gênero e, com a gente cria um gênero, a gente vai, consequentemente, ter uma nova espécie, tá certo? Então, fica aí a alternativa C, ok? Então, parabéns aí para esse estudioso, esse entomólogo, que descobriu na Mata Atlântica e mais além, fez a pesquisa, sabe, né, sobre a Mata Atlântica, que mesmo a Mata Atlântica sendo tão devastada, e hoje tem um pessoal tão pequeno, mesmo ela sendo ainda pequena, comparado a anos e anos atrás, se descobrem as espécies, tá? Seja de insetos, de répteis, ainda se descobre, tá certo? De anfíbios, para você ver, e também fora as plantas, né? Fora as plantas. E imagine se a gente tivesse uma quantidade maior, intacta de Mata Atlântica, quantas novas espécies do né, estariam descobrindo muitas espécies. Bom, hoje vou encerrando aqui a aula de biologia por hoje. Ok? Espero que vocês não fiquem rindo. Eu rindo. Realmente as pronúncias, né? Eu sempre me atrapalho, não só eu, como muitos professores, né, de ciências e biologia, né, quando vê aí a primeira vez, ele porque a gente não tem como memorizar, a gente não é estudioso da área, é verdade. E se você for ver, realmente é muito engraçado. Findo aí, porque são palavras, né, que não é nosso dia a dia, e quando a gente vai falar, é um trava-língua daquele. Né? Eu imagino a sala de aula que vocês estariam rindo, e os colegas estão tentando pronunciar. Né? Mas valeu, tá certo? Não fica caindo aí, tá certo? Esse é o trabalho do professor, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.